Muito bem, muito bem. Estamos ao vivo para mais uma live aqui no Instagram, sempre trazendo os temas empreendedorismo sistêmico e hoje nós vamos falar sobre vendas, como é que nós podemos olhar para o sistêmico dentro das vendas. Sejam todos bem-vindos para vocês que estão chegando. Minha convidada daqui a pouco vai estar aqui para a gente poder falar sobre sistêmico dentro do nosso momento, do nosso movimento de vendas. Bom dia, Natália. Oi, Rê, bom dia. Então, para você que está assistindo a gravação, toda terça-feira às 9 horas da manhã tem live. E hoje a gente vai trabalhar vendas. Nós vamos falar sobre vendas, sobre o sistêmico dentro de vendas. Quais são as dinâmicas ocultas por trás do nosso resultado. Aqui a gente olha um pouquinho da estratégia, olha um pouquinho do trivial, mas a gente olha também, né? São dois pilares. O pilar da força de ação, e aqui eu vou falar muito forte sobre a questão do sistêmico, né? Quais são essas dinâmicas ocultas por trás dos nossos resultados. Então, 80% é força de ação e 20% estratégia. A gente não pode negligenciar a estratégia. Só que a gente sabe que quem faz todo esse movimento né, de ação, eu vou chamar a Isolda aqui, pronto. E aí a gente vai desenrolar bem esse tema aqui hoje para vocês. Sejam todos bem-vindos, para vocês que estão chegando. Oi, Grazi, bom dia. Bom dia! Chegou minha convidada, eu vou ficar aqui Bom um pouquinho dia. mais afastada aqui. Peraí, para pegar bem o meu rostinho. Tudo bem por aí, Isolda? Tudo ótimo. Deixa eu colocar um filtro aqui, né? Porque a gente merece. Um filtro. Então, peraí, deixa eu botar um filtro aqui também, né? Porque aí depois os Nutelinhas ficam bem bonitinhos. Mas, por enquanto, vamos nos apresentar. Eu vou me apresentar, daqui a pouco a Isolda vai se apresentar. Então, para você que está chegando aqui, muito bom dia. Eu sou a Alessandra Camilo, eu sou mentora de negócios por meio da visão sistêmica, né? Então, o que eu olho? Não, cadê esses filtros? Esse filtro aqui tá bom? Ó, esse aqui Ah, tá também. linda. Adorei. Eu sou suspeita, né? até me estranho. Assim, só para dar uma iluminada. Olha isso aqui que bonitinho. Pronto, deu uma iluminada? Não, tá muito maquiada, Isolda. Nem eu me acostumo assim. Vou botar só um Não, pouco mas de tem que luz ser aqui. você. Eu adoro, Vou mas botar um aí pouco você tem de que... Ah, luz esse aqui. ficou bom, eu gostei. Um pouco de luz. Bom, então eu sou a Alessandra Camilo, sou mentora de negócios por meio da visão sistêmica. Eu vi que trabalhar num formato apenas tradicional não estava nem me trazendo, né, os resultados que eu queria. Tinha alguma coisa que às vezes me segurava. Eu estava fazendo tudo certinho, eu estava saindo para trabalhar todos os dias e alguma coisa acontecia e eu acabava não conseguindo seguir. Foi aí que o sistêmico, através das constelações, chegou na minha vida, né? Então eu comecei todo um movimento bem bonito dentro de uma escola de espiritualidade que usa como base o sistêmico também. E aí eu começo uma longa jornada pessoal. E dentro dessa minha longa jornada pessoal, muitas descobertas vão acontecendo até que eu trago isso para o meu negócio. Então, como mentora, eu saio de uma mentora de negócio tradicional, cartesiano, 2 mais 2 para mim era 4, e começo a trazer todo esse movimento para a gente poder olhar para as dinâmicas ocultas, as leis do amor, enfim, tudo que Bert Hellinger, né, que é o criador das constelações sistêmicas, através de observações, ele não criou, na verdade ele foi juntando coisas da psicologia, outros modelos de terapia, filosofias, a própria teologia, né, porque ele foi padre também, e também muito do contexto da biologia. Então, dentro desse movimento todo, a gente começou aí ele foi descobrindo que nós repetíamos padrões, né? Então, assim, a gente nasce uma folha em branco, cresce dentro de um sistema, a gente toma muito desse sistema e muito desse movimento depois ele era replicado na nossa fase adulta. Então, muitas das coisas que a gente não consegue fazer na vida adulta, quando a gente olha com carinho para todo esse movimento que está acontecendo, que aconteceu no nosso sistema, isso vai ficando mais leve e a gente vai conseguindo dar bons passos. E você, se apresente. Então, bom dia, prazer novamente estar aqui com você, compartilhando desse espaço. Eu sou Isolda Rodrigues, mentora de empreendedoras aí do marketing de relacionamento, mais direcionada à venda direta. São 15 anos de experiência
com a venda direta. E agora introduzindo a visão sistêmica, porque eu também, Alessandra, como você, cheguei num ponto, num platô, aonde eu tinha expertise, eu tinha know-how, eu tinha estratégia, mas algo começava a não fluir quando eu busquei, então, esse conhecimento. E hoje eu quero levar isso para mais mulheres, porque as mulheres acabam tendo muita dificuldade, porque acumulam várias tarefas. Então, eu encontrei dentro da visão sistêmica um suporte, uma estrutura para poder contribuir para avançar e buscar os melhores resultados. Então, essa sou eu. Perfeito, muito bom. Então, o que a gente vai colocar aqui para vocês hoje? A gente vai falar sobre vendas. A Isolda trouxe algumas perguntas. Talvez tenha momentos que eu faça algumas perguntas lá para ela, também como uma especialista em vendas. A gente quer deixar um conteúdo aqui bem bacana, passar aqui com vocês uma hora e poder contribuir com vocês aí, porque se você empreende de alguma forma, né, um dos pontos, um dos pilares para a gente poder trabalhar é realmente o pilar da venda, né? E esse pilar da venda, ele tem algo interessante, né? Então, o momento da venda, olha que interessante isso. O momento que a gente vende, né? Primeiro que ele é um momento, é literalmente a hora que você faz uma oferta e a pessoa diz sim ou não. Só que tudo isso foi construído antes. Então, houve toda uma construção antes, até o momento que a pessoa muitas vezes a pessoa só está esperando você ofertar. Então, às vezes a gente acha que a venda, se eu parto direto para uma oferta, eu parto direto para uma venda, sem antes eu ter feito toda uma preparação, eu vou ter um tipo de resultado. Agora, quando eu faço toda uma preparação que antecede, que aqui nós poderíamos chamar do posicionamento. Qual é o posicionamento que eu venho fazendo? Que quando a pessoa chega na experiência ali no momento que ela ouve a minha oferta, o que o meu produto ou serviço pode contribuir com ela e o que eu posso contribuir com isso, então aqui é um momento que ele vai ser mais ou menos valioso dependendo de tudo que eu fiz antes. Faz sentido, Isolda? Total. E assim, a venda direta passa exatamente por esse processo. Porque normalmente, principalmente quando é um produto novo, ele é pouco conhecido no mercado. Então, quando eu entrei na venda direta em 2006, eu estava representando uma empresa de cosméticos nova no Brasil e que praticamente ninguém conhecia. A gente fazia como? A gente criava essa conexão, o relacionamento, agendava, dava a oportunidade da experiência para a cliente, dela realmente fazer uma degustação dos produtos e no final a gente fazia ali a oferta, né, onde ela poderia adquirir o produto ou não. Então faz total sentido, porque é uma construção, não é, Alessandra? Não é um papo, chego lá, toma aqui produto para lá, dinheiro para cá. Isso aí hoje em dia nem funciona mais. E aí vem muito, né, a questão do quem em mim. Quem em mim faz essa apresentação? Quem em mim vai até esse cliente? Como que isso é construído, né? Como que é feito esse movimento? Eu sei que você está com algumas perguntas aí. Bom dia para quem está chegando aí, Fabi, Jane, Fabi da turma 1 do Paz, Jane da turma 2 do Paz. Escreve aí se você é Paz turma 1, se você é Paz turma 2. Muito bom. Então vamos lá, vamos começar. Se tem umas perguntas aí, a gente vai vamos fazer um papo bem gostoso, a gente vai trocando ideias. E você, fica aqui com a gente que a gente vai falar sobre vendas. E eu sei que muita gente corre desse assunto de forma inconsciente, mas se você não vende, você não tem cliente. Se você não tem cliente, talvez você tenha um hobby, mas para você, o que evidencia que você tem um negócio é a venda. Então a gente quer te ajudar com isso. Exatamente. A venda ela é um motor inclusive da economia. O PIB ele é sobre vendas, né? Não sobre compras. Quanto que o país vendeu mais? Eu costumo usar esse exemplo. Eu vou fazer as perguntas aqui com base nas consultoras, normalmente, quando eu estava trabalhando muita liderança, o que elas me traziam. Então, faço um planejamento e coloco uma meta. Passo uma semana, faço bem, mas depois não consigo dar sequência. Então, isso é muito recorrente. A pessoa se entusiasma, participa de um evento, participa de um processo, ela sai dali queimando, aí ela faz um planejamento, ela sustenta aquilo por uma semana, depois cai. Bacana. Olha só, o planejamento, a gente falou que tem a venda, tem o posicionamento, tem o produto. Aqui no produto é quando eu decido
empreender. Eu tomei uma decisão e eu vou empreender. E esses 3 elementos, eles estão dentro de um mesmo sistema, o negócio. Então, a gente pode dizer que o negócio ele vai ter um pilar do produto, ele vai ter um pilar de posicionamento, ele vai ter um pilar da venda, ele tem um pilar da entrega, da experiência do cliente, e ele tem o pilar da gestão, planejamento. Então, eu estou aqui, eu vou fazer toda essa gestão, todo o planejamento. Qual produto eu decido vender? Quem é o cliente? Quanto eu estou objetivando como meta? Quanto eu vou precisar investir? Então, aqui é quando a gente faz, inclusive, o modelo do negócio que a gente vai trabalhar dentro de um Canvas. Eu faço esse planejamento. E há uma pergunta dentro do planejamento, e aqui eu já vou responder dentro de um movimento sistêmico, que é o seguinte. Para que você decidiu empreender? Para quê? Empreender vai servir a quem? Então, dentro desse nosso planejamento, porque assim, ó, há vários motivos que a pessoa... Aí há vários motivos, e aí nos motivos ela vai colocar o porquê. Então, pode ser uma pessoa que ela saiu do emprego e foi para outro, e saiu do emprego e decidiu empreender por uma necessidade, por uma vontade, porque ela estava em insatisfação, estava insatisfeita no sistema, no outro sistema, e ela quer um sistema novo. Algumas pessoas vão dizer que é para estar mais próximas à família, no caso aqui, né, a gente falando das mulheres, eu vou estar mais próxima à família, eu vou poder administrar melhor a casa, meus filhos, meu relacionamento. Quanto mais motivos fortes, né, quanto mais a gente sabe o para quê, há um objetivo muito mais forte do que eu vou ganhar ali, do que só uma... eu acho que isso é mais legal. Eu acho que aqui eu trabalho menos. Eu acho que aqui tem o dinheiro mais fácil, percebe? Então a gente precisa se conectar. E tá tudo bem. Não tem resposta certa ou errada. Não, porque aqui eu vi que eu vou ter uma renda maior trabalhando menos. Tá tudo bem. Você pode ter esse olhar, você pode ter essa visão. Mas tudo tem força na gente diante de uma postura que a gente adota dentro daquilo. E como a gente vai ter que sair para trabalhar todos os dias, quando eu desenho esse planejamento, antes eu tenho que saber um para quê. Então, eu vou trabalhar 1 ano a fio, vou fazer tudo o que é preciso, vou ficar perto das melhores consultoras, que já têm os melhores caminhos, porque elas já erraram, eu não vou precisar errar por mim, eu vou saber já com alguém que já tem aquele movimento, mas eu tenho um para quê. Então, daqui 1 ano eu quero estar com uma renda X, porque eu estou contribuindo com a minha família, tal, tudo mais. Então, aqui eu estou olhando um para quê que está atrelado a mim, ao proteger o meu clã, a minha família. Eu estou mais próxima. Quais são todos os ganhos que eu estou tendo dentro disso? Só que eu não vou ter só ganhos. Eu vou ter ganhos e eu preciso olhar para esses ganhos, para esses benefícios, de forma que aquilo que eu planejei, todos os dias, quando eu pensar em desistir, eu tenho os meus motivos. E eu tenho a contrapartida, que dentro do sistema eu preciso olhar, porque dentro do sistema tem um pilar lá chamado experiência do cliente. Tem um cliente ali. Então, eu também preciso vê-lo como importante. Por quê? Porque quando a gente cria um negócio, a gente entrou num processo de servir. E muita gente desiste no começo ou faz planejamentos que não consegue cumprir. Por quê? Porque os seus motivos reais de força que vão fazer com que você faça aquilo todos os dias, eles são importantes da gente definir. Então, assim, qual é o seu pra quê? Pra que você está fazendo isso? Sim. Então, o planejamento ele ganha força dentro dessa musculatura. Porque vai ter alguém que vai dizer assim para você, ó, você vai fazer o planejamento e para cada 10 nãos, você vai ouvir um sim. Então, isso. 10 nãos é parte do planejamento. Faz parte do planejamento. Ele é parte do planejamento. Ele não é que deu certo ou não deu certo. Por quê? Quando a gente fala aqui da rede social, 1000 pessoas chegarão, 100 pessoas vão assistir, vão estar mais próximo da gente no conteúdo maior e 10 vão comprar. Quantas pessoas eu tenho? 1110. Então eu preciso falar para 1000. Eu preciso falar para 1000, porque essas 100 pessoas hoje 10 compraram. Quando eu fizer uma próxima oferta, tem também uma turma dessas 100 que estão mais próximas que elas também vão chegar. Por quê? Elas precisam de um tempo para tomar a decisão. Elas precisam que aquilo esteja latente para tomar a decisão.
Então, o planejamento não é só aquilo que vai para o papel, é a postura, são os praquês que eu tenho diante daquilo tudo para poder seguir. Então, eu estou mexendo com 2 sistemas aqui. O meu sistema familiar, porque eu estou cuidando da minha prole, da minha família, há um cuidado todo. Então, ó, tem mais pessoas dependendo daquele dinheiro que eu vou trazer para casa. E eu tenho outro sistema do empreendedorismo, onde eu preciso ter encaixado o cliente. Então, eu preciso ter um carinho, eu preciso ter um respeito, eu preciso cada vez mais me aprofundar no meu conteúdo. Por quê? Porque tem alguém que precisa daquilo que eu vou falar. Tem alguém que precisa daquilo que eu vou entregar. Sim, faz todo sentido. Na época que eu comecei a empreender, em 2006, na venda direta, eu não conhecia ninguém. E assim, era mais desafiador porque a minha lista ela era toda fria. Então, a gente tinha essas estatísticas. Eu vou abordar 10 pessoas, de 10 pessoas eu vou ter provavelmente 3 sims que vão me dar a oportunidade de ligar. Dessas 3, normalmente eu consigo agendar com uma. E aí a gente vai fazendo esse processo. E aí tem que ter também a questão da velocidade, né, Alessandra? Porque na venda direta, se eu não tenho velocidade, eu acabo não vendo resultado. Porque se eu ligo para contatar 10, 3 me dão resposta, mas uma só agenda, se eu ficar com um agendamento só numa semana, num mês, ele não dá resultado. Tá, perfeito. E aí a gente vai, né? Eu gosto da seguinte frase: frustração é uma expectativa mal dimensionada. Mal dimensionada. Então a gente se frustra porque isso é postura infantil. Então quem acha que vai fazer 10 ligações no movimento de prospecção e que entende que não lida, que pessoas não estão precisando daquilo, enfim, que vai ter os nãos. Então eu estou mais perto de onde? Da minha infantilidade interior. E não da minha postura adulta que lida com a realidade. Inclusive fazendo o que? No próprio planejamento. Ó, o que é mais comum acontecer? Talvez no começo seja 9 nãos para um sim. Depois eu vou reduzindo. Por quê? Porque de tanto fazer eu vou melhorando. E as pessoas, né, dentro do empreendedorismo têm brigado muito com a seguinte questão. Quando eu ouço uma promessa muito milagrosa, muito rápida, e a gente vê esse movimento, e de verdade, aquelas pessoas, os nômades digitais, essas coisas estão acontecendo, elas estão acontecendo. Mas aquilo também é resultado de muito tempo trabalhado por aquela pessoa. Então você não vai chegar, você não vai ter, não necessariamente, muitas vezes, aquele movimento que está sendo colocado, como na venda direta, uma pessoa que já ganhou vários prêmios, que já fez muita coisa. Você está começando como ela lá atrás. Então, se eu dimensionar essa expectativa, quer dizer, ó, essa pessoa sabe dar o caminho, mas eu não vou estar como ela hoje, eu vou estar como ela daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, enfim, vai depender de N fatores. Então, quando a gente para de brigar com a realidade e a gente vai para uma postura adulta, aquilo que você teve 0 resultado em 6 meses, se você só muda a sua postura, e você, porque assim, não é só mudar, você só muda a sua postura, mas você precisa entender quais são os gatilhos que te levam para uma postura mais infantilizada e quais são os gatilhos que te colocam aonde? Na postura adulta. O que é a postura adulta? O adulto, ele lida com a realidade, ele lida com fatos. Então não tem como você ter resultados se você não sair todos os dias para trabalhar. Se você der os primeiros tropeços. Se você, no lugar de ouvir 9 nãos, talvez no começo você ouviu 30 nãos até ouvir um sim. Mas você vai ajustando, né, o que você precisa melhorar para que você consiga ter um movimento diferente. Então, assim, se a pessoa não tem os praquês dela, né? Se ela não tem os motivos bem claros ali e aquilo não é forte o suficiente, ela não aguenta atravessar o deserto dela. Então, toda vez que a gente está começando algo, vem algo novo, a gente não começa colhendo os frutos. A gente começa plantando a semente. A sua semente aí. E aí é um movimento do quê? Que eu chamo de atravessar o deserto. Se você não está disponível para atravessar o seu próprio deserto, ninguém vai atravessar ele para você. Não tem uma pessoa que possa te substituir ao atravessar o teu deserto. Não tem uma pessoa que vai substituir você plantando ali a sua semente, né? Porque, eu quero fruto. Não, tem semente, tem a ruptura, a semente morre para nascer o brotinho ali, que vai virar uma árvore que depois de um tempo vai começar a ter frutos. Isso é uma lei da natureza. Então, no sistêmico, a gente olha muito para o quê? Para as leis naturais
das coisas, né? Então, é um pensamento mágico trazido dentro da visão sistêmica. Quando eu estou na minha postura adulta, eu tenho um pensamento mágico. Ah, eu falei com 3 pessoas e não vendi. Então, e se for com 30 que você tem que falar para fazer uma primeira venda? Né? Não é 3. Ah, mas eu achei que fosse mais fácil. Não tem almoço grátis. Nos negócios, não existe almoço grátis. Não existe isso. E quando eu tô... E eu nem acho que é errado a pessoa que fala, ó, você tem um resultado assim, talvez uma fórmula mais mágica. Você precisa ter uma postura adulta e ter uma postura onde você consegue ver que a pessoa está te falando sobre uma coisa que ela tem hoje, mas você está 100 passos atrás dela. Então você vai ser como essa pessoa lá atrás. Você precisa o quê? Começar de um ponto, né? A gente não começa do zero, tem o seu lastro, tudo que está acontecendo, mas pé no chão. Então, quem tem resultado no empreendedorismo? Quem tem pé no chão. Por que você acha isso, Alê? Eu acho isso porque tem 90 milhões de pessoas ativas na rede social, a gente compra coisas, se não quase todos os dias, quase toda semana, todo mês. Então, por quê? A gente está se movimentando dentro de um crescimento, e esse crescimento implica da gente estar adquirindo coisas. Então, sim, tem espaço para todo mundo. Excelente, é isso mesmo. É um processo, a pessoa tem que ter a visão e ela vai construindo. E dentro da venda direta, eu tenho feito muita associação com o marketing digital, porque ele é muito parecido. O funil, né, a forma de apresentar, a degustação, a experimentação. A pessoa passa por uma experimentação antes de adquirir o produto final. Então, são muito semelhantes. Fica a dica aí para todas as pessoas que empreendem na venda direta, observar muito os ensinamentos do digital e fazer aí uma interposição entre esses ensinamentos. Porque é exatamente isso, Alessandra. A gente às vezes fica entusiasmada, vê o resultado de uma outra pessoa que está num outro nível, mas esquece de observar o caminho que essa pessoa fez. Existe uma trajetória. Então, bora lá. Vamos para a próxima. Aí vem a pessoa, faço uma venda e não consigo dar o acompanhamento. Acontecia muito também. Tenho medo de ligar e verificar a satisfação da cliente. Por quê? Porque ela está insegura com relação ao uso do produto. Então, ela vendeu e sumiu no mundo. Tá. A gente cai de novo aqui no pra quê, né? Então, assim, a quem eu estou servindo? Aqui vem muito também, né, o ponto do servir, né? O que a gente aprende no sistêmico? Quando nós estamos felizes em servir, mesmo que seja ligar para o cliente fala, nossa, faz tanto tempo que você não me liga, você sumiu. Pode ser que o cliente tenha uma postura dessa com a gente. Então, empreender é dar o que sobra. Eu tenho os meus motivos, eu tenho os meus praquês. Isso me fortalece. E por outro lado, quando você fala isso, a pessoa sumiu, aqui foi um processo relacional. Ela se desconectou. Nossa, eu não consigo falar com o cliente, depois eu tenho um processo de desconexão. A distância que me separa do outro é a distância que me separa de mim mesmo. E às vezes esse movimento, a gente vê na prática que esse movimento de solidão, de introspecção, não de introspecção num estilo de comportamental da pessoa, mas uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, de dar, ela, nesse momento na fase adulta dela, não está olhando para o sistema de origem dela, dando um bom lugar ao que veio antes, aos pais, aos avós, ao seu próprio sistema. Então, é como se fosse uma pessoa que ela não está completamente nutrida daquilo que ela mesma pode fazer hoje, que através dos ensinamentos sistêmicos, das competências sistêmicas, a gente vai desenvolvendo nas pessoas, que é quando eu olho para o meu sistema de origem e compreendo que eu só tenho esta vida, eu só existo, só tenho esse corpo, só estou aqui hoje, porque eu tive um sim lá atrás. Eu tive um sim sobre a minha chegada, sobre o meu nascimento. Eu tive pessoas que me criaram, bem ou mal, porque às vezes tem as críticas aqui, né, do seu próprio sistema. Então, quando eu vejo que no empreendedorismo, a distância que a pessoa está do cliente dela é uma distância que não está acontecendo aqui. É uma distância que esta pessoa aqui, ó, o empreendedor, o vendedor, ele tem do sistema dele.
Então, o nosso movimento não é unir a pessoa ao cliente, é unir a pessoa ao sistema, porque energeticamente, quanticamente, você passa a compreender o quão importante é o processo relacional com o cliente, que é a experiência que o cliente tem. E esse cliente satisfeito, ele vai te indicar. Então, é uma reaproximação do sistema de origem, porque essa pessoa faz isso inconsciente, ela nem sabe por que ela não fez. Eu não sei, perco a coragem, eu não consigo me relacionar. Às vezes a pessoa se identifica com a dor do cliente. Você numa postura adulta, porque tomou bem os seus pais, você olha para aquele cliente, para aquela dificuldade que o cliente traz, de um lugar onde você tem empatia por ele. Você tem uma compaixão por ele, você tem uma empatia. Só que você está num lugar onde você já recebeu tudo o que veio. E às vezes algumas pessoas consideram que receberam muito, outras consideram que receberam pouco. Mas a gente vai olhar sempre do mesmo lugar. Nós estamos com a câmera ligada e estamos aqui. Então ninguém colocou a gente na lata do lixo e a gente morreu de fome com meses, porque seria isso que ia acontecer, diferente de um cavalinho, que ele já nasce, ele já sai andando. A gente precisa de muitos pontos de cuidados. E alguém cuidou da gente, por isso que a gente está aqui. Então a gente olha para o essencial, a gente olha para o básico, e muitas vezes as pessoas não conseguem olhar para o essencial, reivindicando coisas de seus pais. Meu pai poderia ter sido melhor, minha mãe poderia ter sido melhor, eu negligencio tudo o que foi bom e fico com o que foi ruim para algumas pessoas. Desse lugar eu não tenho força, porque eu estou querendo ser maior que os meus pais. Então, quando eu tenho percebido, quando a pessoa chega na esfera do empreendedorismo, ela ainda está com uma dinâmica que é do sistema original dela, que é do sistema original, não, do sistema de origem, né? Porque a gente navega por vários sistemas. Então, eu repito padrões dentro de um sistema, não consigo me relacionar com o cliente. Provavelmente essa pessoa vai olhar, ela tem problema de relacionamento em outros sistemas também. Então, onde a gente corrige isso? Lá no sistema de origem, que foi onde tudo começou. E aí eu começo, né, dentro do Pais, para onde eu olho? Eu olho para as dinâmicas ocultas. A gente começa a organizar as dinâmicas ocultas. Não importa muitas vezes qual estratégia você está seguindo para prospectar o cliente. Né? Qual linha da linha direta você usa isso, do marketing isso, tal, de outras você usa. Só que se eu estou num lugar bonito dentro de mim, eu vejo o cliente. Então, muitas vezes, essa distância é pelo fato da pessoa não conseguir ver o cliente. Ok, excelente. E é exatamente isso. Porque a pessoa acaba que ela tá desconectada ali do essencial e aí ela não consegue dar conta do próximo passo dentro do empreendedorismo, que é estabelecer essa relação com o cliente de manutenção aí, que é o próprio sustento do negócio, né, Alessandra? Porque o cliente, ele não compra uma vez, ele tem recompra. Então, o sustento do negócio, ele fica ali também meio capenga, né? E a pessoa vai descobrindo, né? A pessoa vai descobrindo, então ela tem que ter um produto, ela tem que se posicionar, ela tem que prospectar, ela tem que vender, depois ela tem que atender. E às vezes em algum ponto dos pilares que o empreendedorismo ele demanda, ele pede, e aí a gente vai olhar de forma sistêmica. E aí faltou, a pessoa não consegue olhar para um determinado pilar. Eu não consigo fazer bem posicionamento. Às vezes as pessoas falam, eu consigo posicionar, vender, mas tenho dificuldade na entrega. Eu não consigo escolher meu produto, definir meu produto. O problema nunca está ali. O problema nunca é o problema. Então a gente olha para aquilo, mas assim, aquilo é um sintoma. Esse sintoma que está acontecendo dentro do sistema do empreendedorismo, ele tem raízes em outros lugares. Aí a gente olha para esses outros lugares e aí alivia no ponto atual, né? Então, às vezes, na maior parte das vezes a gente vê que é uma questão de força de ação, aqui vamos fazer as correções sistêmicas, e às vezes é falta de estratégia mesmo. A pessoa fala, eu não estou conseguindo resultado. Aí eu pergunto, quantas vezes, você mesmo também faria essa pergunta, quanto você está fazendo disso por dia? Aí a pessoa fala pouco, daí você fala, então tá explicado, não precisamos entrar em outros lugares, né? Mas eu não tenho força. Aí, ok, vai haver um contexto ali, mas a gente só consegue ver se há um ponto sistêmico se a estratégia está sendo, né? Nem tudo é sistêmico. Às vezes é só falta da pessoa fazer mesmo, né? Não consigo fazer todos os dias por minha própria vontade. Então, você tem que pensar, será que não é melhor, então, você trabalhar realmente na equipe de alguém?
e estar com alguém, porque primeiro a gente tem que atender as necessidades, depois os desejos. A criança quer atender primeiro o desejo. E ela não sabe separar do que é necessidade. Só que se a criança continua, o programa da minha criança, ele continua rodando, a minha criança birrenta continua rodando na fase adulta, o que vai acontecer? Eu realmente não vou ter sucesso. Por quê? Porque empreender é um jogo de adultos, não é um jogo de crianças. Criança é para brincar, ponto. Pra brincar. E vai querer brincar, né? E aí não dá para brincar. Essa brincadeira sem resultado não vai levar a lugar nenhum. Excelente, adorei a resposta. Acontecia muito isso também, eu sei que muitas empresas acontece. A pessoa trabalha com os produtos da venda direta e as empresas fazem promoções recorrentes todo mês, então ela acaba ficando o quê? Estocada. Todo mês ela compra, vende 10 por mês, compra 20, 30, 50, às vezes até 100 daquele produto que a empresa colocou num preço promocional. E ela vai ficando estocada e endividada, porque ela não consegue dar vazão naquilo ali. E normalmente o que acontece também? Ela compra muito, porque aquela compra ela tá atrelada a algum benefício ali dela ganhar alguma coisa, dela ter uma pontuação maior, dela participar de algum reconhecimento. Então, o reconhecimento nesse ponto, ele pesa muito, principalmente para a mulher. Foi o que eu sempre observei. E aí ela fica endividada, paga um preço alto para permanecer dentro daquilo ali e estocada até a alma. Tá. Perfeito. Ensinamento. Todo o excesso traz em si uma falta. Todo o excesso traz em si uma falta. Reconhecimento dentro dos negócios, ele também é uma moeda. O dinheiro é uma moeda. A gente trocou por dinheiro, troca equilibrada. Eu tenho um produto, você tem o dinheiro, a gente equilibra aqui. Eu vou usar o produto, ou eu usei o seu serviço, vou falar algo sobre ele, vou indicar, há movimentos. É um movimento natural. Eu cobrei bem e você sente vontade de retribuir por aquilo. Quando eu uso o dinheiro, um pouco do dinheiro e um pouco do reconhecimento, quem cobra menos quer reconhecimento. Eu cobro menos porque eu quero que você reconheça que eu fiz um bom preço para você, que eu te dei a oportunidade, tal. Essa moeda de menos dinheiro e mais reconhecimento, ela é perigosa. Porque eu instalo na outra pessoa meio que uma obrigação de fazer algo por mim porque eu cobrei menos. Olha que louco. Desequilibra. Então, ok, a empresa tem a dinâmica dela. A dinâmica das promoções e você vai e você faz. Na minha postura adulta, eu preciso saber o que me cabe. É mais ou menos assim, ó. Eu faço tudo isso porque entro dentro das promoções e tenho muito reconhecimento. Cara, eu gosto de feijoada. Você pode comer algo que o seu corpo suporta e você vai comer, vai degustar a feijoada e vai ser bom. Mas como você vê um caldeirão grande ali na sua frente, você fala, eu posso comer quanto eu quiser, não há limites. E você comer, ter um curto prazer ali e depois aquilo não fazer o menor sentido. Você ficar se sentindo mal por conta do exagero. Então, a postura adulta, aonde eu fico com a realidade, que eu já sei como é esse movimento, porque depois eu tenho que o quê? Todos os dias encarar aquele estoque ali, o dinheiro parado, o estoque que está ali. Então, eu preciso aprender a lidar com os meus próprios limites. Então, eu tenho reconhecimento, só que no médio e longo prazo, aquilo vai me gerar mais tensão. Então, eu comi demais a feijoada, eu vou ficar, sei lá, mais 24 horas ou 48 horas me sentindo mal. Valeu a pena? Como que eu vou para a segunda vez da próxima feijoada? Será que eu vou levar uma lembrança boa? Ou será que eu vou lembrar uma lembrança que fiquei empanturrada? Então, a todo momento, a gente está podendo experimentar as escolhas. E, às vezes, a gente vai errar. Eu exagerei numa primeira vez e aí aconteceu isso. Então, eu já sei por onde não ir. Então, eu estou buscando um excesso de reconhecimento no lugar errado. Ali onde que eu busco o reconhecimento? O reconhecimento, ele vem direto da nossa fonte. Ele vem lá direto da árvore, da onde? Do nosso sistema primário.
Então, pessoas mais brandas, mais leves, né, na sua fase adulta, em relação a não precisar confundir o sistema, eu estou no sistema do empreendedorismo, querendo tomar algo que eu estou negando lá do meu sistema de origem, porque eu estou julgando. Que eu não gosto da minha família, que minha família só tem gente assim, assim, assado, que minha mãe fala demais, que minha mãe é mandona, mãe narcisista. A gente ouve muito essas coisas, essas questões. E você está pagando essa conta hoje. Porque se eu tenho ingratidão lá com o meu sistema de origem, algo continua rodando em mim. Se eu estou ingrato lá, quer dizer que eu não tomei tudo. Quer dizer que eu não estou vendo. Reconhecimento é uma das moedas que eu não estou vendo lá. E aí eu vou buscar isso em outro lugar. E aí eu vou buscar isso de forma equivocada. Então eu vou pagar um preço por isso. Preço alto. E paga, né? E o preço realmente preço alto é alto por isso, né? Então a pessoa não quer. A pessoa que aquela pessoa que, cara, vai se endividar para ter algo que ela não precisa para agradar quem ela não gosta. Não tem um ditado que fala isso, sabe? Você comprar uma coisa que você não precisa para agradar uma pessoa para agradar um movimento, fazer um movimento de pessoas que você nem gosta, né? Então, é fazer as coisas de um lugar muito no curto prazo, né? Muito no curto prazo. E aí isso faz o quê? Isso vai retroalimentar talvez uma negatividade dentro do projeto. Por quê? Porque no lugar de eu estar bem, de eu estar feliz, como eu comprei, como eu fui buscar reconhecimento numa fonte, eu deveria buscar em outro, e aí eu tomo uma decisão errada, depois eu tenho que todo dia lidar com aquele estoque. E esse é um exemplo, aqui a gente está falando do estoque físico, mas isso serve... a pessoa compra milhares de cursos e não aproveita do curso, e não faz o curso. E aí, quando vai contar uma história do curso, fala mal do curso. Você acabou de perder o curso podia ser ruim, só que quando eu falo mal dele, eu já equilibrei. Então, eu perco o direito de aprender algo com aquele curso, porque estou desequilibrando dentro do meu próprio movimento. Então, quando a gente vai falando da postura adulta, são vários pontos que a gente vai crescendo dentro da gente, da nossa forma, porque é uma postura interna, da nossa forma de lidar com a vida. Então, quem não sabe lidar com a vida, fica mais difícil no jogo. Quem já sabe lidar melhor, né, com suas próprias questões, no caso do sistêmico, navegar bem dentro dos sistemas, é uma pessoa que começa a ter resultados. Por quê? Porque a tua postura muda. Quando a tua postura muda, você vai para um campo vibracional. E desse lugar você encontra pessoas assim também. Agora, se você está aqui e você está almejando esse cliente, você não vai ter, porque ele não está nem te vendo, ó. Não. Esse cliente não está nem te vendo. As pessoas que estão aqui, que usam uma linha de argumentação, essas daqui não suportam. Elas não alcançam. Então, por não alcançar, elas não acompanham. Então, eu desejo algo, mas eu não acompanho. Por quê? Porque eu posso decidir. Eu escolho crescer ou eu escolho ainda ficar numa energia mais infantilizada. Não, eu escolho crescer. Então, a gente vai buscar os caminhos de crescimento. Aonde que eu posso trazer esses ensinamentos, esses conhecimentos para mim, para que eles virem uma experimentação e um resultado. Excelente. E isso é o que você falou, isso acontece muito, não é só a venda direta, produto físico. Hoje o digital tem consumo muito grande, eu já passei por isso, hoje eu tenho ficado mais seletiva, olhando realmente, me perguntando, isso é uma necessidade ou é um desejo? É algo que não vai me trazer o que eu realmente quero? Porque senão a gente fica acumuladora, né? A gente vai acumulando um monte de coisa e quando a gente tem que olhar e ver o que está faltando lá atrás e complementar. Muito bom, Alessandro. Deixa eu ver aqui. Você quer responder alguma pergunta do pessoal que escreveu aí? Vamos ver aqui, tem uma pergunta da Valesca. E quando você percebe que sempre foi vendedora, mas necessariamente não me sinto empreendedora. Tenho uma franquia, mas ainda me sinto vendedora. Como reverter? Desenvolver a habilidade que a gente ainda não tem. Então, por exemplo, você saiu de um lugar, você é vendedora, e você se aventurou para empreender. Lá, é como se... Eu falo que são os níveis do jogo. Você está no nível 3 do jogo. Aí você ficou craque aqui, ó. Eu sou uma super vendedora. Aí você fala, eu quero ir para o próximo nível. Quando você sobe o próximo degrau, lá tem coisas que você não tem. Então, você sai de um estágio de ultra competência para um estágio de incompetência. Por quê? Porque lá ele demanda outras coisas. Você leva o seu lado vendedor e você precisa desenvolver. Então, por exemplo, eu vou empreender. Quais são as pessoas que podem me ajudar na estruturação daquilo que eu estou empreendendo?
Então, cada vez que a gente sente dor, né? A gente sai da zona de conforto e a gente vai para uma zona nova. Então, nessa zona nova tem desconforto. Só que a gente vai ganhando musculatura. A gente sabe, agora eu fui para outro nível do jogo. Eu vou precisar desenvolver habilidades que eu não tenho ainda. Então, é muito uma questão de desenvolver a habilidade, né? É mais simples, né? O essencial é simples. É mais simples do que aquilo que a gente imagina. Agora, qual é a postura que a Valesca vai para esse estágio 2? Se eu vou para esse estágio 2 com todas as glórias de ser uma vendedora, nota 10, e agora eu vou ser uma empreendedora, que eu vou mais errar do que acertar, se eu ficar com saudade da glória, aí eu vou me sabotar e vou falir a minha franquia. Porque é como se eu estivesse ouvindo assim, tá vendo? Você é boa vendedora. Por que você foi se aventurar a fazer isso? Agora, se dentro da minha postura, eu sei que eu estou indo para um lugar novo, eu estou indo para a China, não falo chinês, eu preciso desenvolver aquela habilidade. Agora, quantas outras coisas me colocaram apontadas para ir fazer um projeto na China, para abrir um projeto de uma franquia? Então, o que eu preciso desenvolver para que eu possa ter assertividade nesse novo movimento que eu vou fazer? Então, é simples, se a gente for olhar isso, é simples, é essencial. E aí as pessoas acham que alguma coisa comigo, tal. Não, não é nada com você. A gente vai olhar se é alguma coisa com você quando você está fazendo tudo o que precisa ser feito e as coisas não vêm. Só que a correção de postura, né? A correção de postura é uma coisa muito... Porque, assim, necessidades e desejos. O adulto trabalha com as necessidades, a nossa criança, né? A nossa criança birrenta vai trabalhar com os nossos desejos. Quer dizer que a gente nunca aciona desejos? É claro que a gente aciona. Cara, você tá no final de semana com a sua família, você tá brincando, você tá fazendo... Você tá acionando, entende? Então, você tem ali os seus momentos, você tem as suas dores, você é um ser humano, né? Mas a questão é sempre, qual é a quantidade de vezes que eu tô fazendo determinadas coisas? É isso que é importante a gente olhar. Não é que você vai para a postura adulta e você coloca você pega o volante e coloca a sua criança aqui do seu lado. E em momentos pontuados, questões que talvez ainda não estejam bem resolvidas, não estejam bem claras, você vai sim acionar a sua criança. A partir do momento que, Natália, a partir do momento que fui adquirindo conhecimento sistêmico, me conhecendo mais e mudando para uma postura adulta, menos necessidade de reconhecimento. É isso aí, de outras pessoas, dentro do meu negócio. É isso mesmo. A gente vai indo para um lugar e a gente não precisa. Por quê? Porque dentro da postura sistêmica a gente está indo buscar isso na fonte. Parece uma virada de chave, né? É uma coisa quântica, eu diria. A Fabi colocou, tem gente que compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta. Era essa a frase. Tem gente que compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem. Para mostrar para quem ela não gosta. Olha que doido. O que você ia falar, Isolda? Não, é exatamente isso a pergunta da Valesca. Dentro da venda direta acontece muito porque também nós temos os patamares de liderança. Então, muitas vezes isso aconteceu comigo quando líder, que eu tinha uma excelente consultora que vendia muito e de repente ela resolvia ir para a liderança. E é um processo, existe ali esse saído muito competente da glória. Muitas vezes a pessoa tinha excelentes resultados, reconhecimento também de premiações e tal, e ela ia para um novo patamar que ela estava começando e ela não conseguia desenvolver a musculatura emocional para lidar com a falta dessa glória no outro patamar. E eu, naquela época, não tinha esse conhecimento. E aí eu perdi muitas... aí eu não tinha mais nem uma excelente consultora, nem uma líder, né? Então isso para mim começou a me doer na época, porque eu não tinha ferramenta para trabalhar. Porque eu fui uma pessoa que eu trabalhei muito a venda, mas depois na liderança eu ainda continuava trabalhando bastante a venda, porque o próprio destino, ele foi me fazendo o quê? Ele foi me mudando de cidades. Então eu fiquei 2 anos no Rio, depois fui para Goiânia. Cheguei em Goiânia, tive que começar de novo a vender, a ir para o campo. Goiânia, eu saí, vim para São Paulo, depois... Então, assim, foram vários processos. E isso teve muito forte dentro de mim. Mas depois eu não tinha ferramenta para trabalhar a minha consultora. E é exatamente essa visão sistêmica, quando você traz que aqui eu tenho muita competência, eu sou muito boa e eu vou para um lugar de total incompetência, porque realmente não tem, eu preciso desenvolver.
isso não é visto, a gente não tem essa visão, né? Fantástico, Alessandra, muito bom. Eu gosto sempre de citar como exemplo o noivado para o casamento. Ah, eu sou noiva há 5 anos. Quando você casa, você começou do zero, porque agora você mora com essa pessoa, divide conta, blá, 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 coisa que talvez dentro do processo do noivado. Então, você sai do estágio de completa competência e vai para um de incompetência. Só que é um movimento para o mais, você está subindo um degrau. Você quer mais daquela pessoa, você quer mais com aquela pessoa, né? Onde o movimento vai E acontecer. a maternidade acontece isso muito também. Também. Porque por mais que a pessoa faça ali um curso pré-natal, a gente só aprende a ser mãe na hora que a criança está na mão, né? Gritou, chorou, você está ali desesperada. E a gente sai daquele lugar de esposa, só principalmente quando é o primeiro filho, aonde o casamento está ornado, tá tudo maravilhoso, assim, tudo lindo, e vai e entra naquela maternidade. E a mulher, nesse momento também, ela se sente muito despreparada, porque é exatamente isso, sai de um lugar que ela tem muita habilidade, muita competência em ser só esposa e entra num lugar que ela tem competência zero, que é ser mãe. E é exatamente isso, adoro essas analogias. Vamos lá. Vamos Faço ver essa daqui apresentação. Oi? Vamos ver essa daqui do Tio Ortiz. Ó. No caso, quando você está em uma dinâmica oculta, em questão do dinheiro, ser empreendedor também pode se sabotar, correto? No caso, quando você está em uma dinâmica oculta em questão. O dinheiro é uma energia que serve a algo. O dinheiro não é um fim. O dinheiro não pode ser um fim. O fim tem que ser outra coisa, e aí o dinheiro vem ou não vem. Então, uma dinâmica oculta sobre dinheiro. A maior parte da minha família vive em processo de escassez. Como a gente tem a lei do pertencimento, quando você começa a fazer algo e aquilo começa a trazer dinheiro, dar resultado, começa o processo de sabotagem. Porque se você não tiver, conhecimento, se você não tiver com o conhecimento, com as competências sistêmicas em saber que você tem que dizer dentro de você, através da sua postura, que aquilo que você está fazendo diferente da sua família também é uma forma de honrar a sua família, graças a todos que não tiveram, agora eu decido progredir. Esse dinheiro não é só sobre mim, é sobre nós. Às vezes, até com alguma coisa que você faz dentro da sua família, sabendo fazer, tem formas da gente ajudar. A gente não, né? Se a gente ajuda da forma errada, a gente não ajuda. Então, isso está muito ligado ao sistema, né? Então, como é o nosso sistema em relação a dinheiro? Ah, eu tenho tios, primos, avós, meu pai faliu empresas. Então, é uma tendência de uma repetição de padrão, porque está dentro do teu campo, está dentro do sistema. Então, tem coisas muito grandes, né, para a gente poder falar sobre dinheiro. Primeiro, os ajustes, as lapidações, né? Aqui na rede social a gente vai fazendo as lapidações de postura. Depois a gente vai compreendendo, né, coisas mais aprofundadas. E o dinheiro é uma delas. O dinheiro é uma energia de troca, né? Quando o dinheiro vem, quando algo que eu estou fazendo serve bem a vida de uma pessoa. E eu não preciso cobrar menos, porque eu quero aquilo. Aquilo serve. Eu estou dando o que sobra. Eu estou no meu lugar. Aí o dinheiro vem. Tinha travado aqui para mim. Tá. É isso, Ti. Ale, tem mais uma pergunta? Bom, a Isolda travou ali, mas na gravação vai ficar ok. Deixa eu ver se tem algo mais aqui. Voltou, Isolda. Pronto. Se você quiser responder, tem uma pergunta da como é que é? Alíria. Alíria. Porque eu acho interessante, assim, porque tá mais ou menos o que eu já trouxe aqui, tá dentro do que você já falou aí. Tá. Então, lê essa pergunta dela para mim. Os desafios da mudança me fez questionar meu produto. Me sinto desconfortável até em vendê-lo. Me mudei de estado, me separei, tenho uma filha de 5 anos e sou fotógrafa. Os desafios da mudança. Você falou de mudanças aí. Questionar o produto. Eu não entendi. Você entendeu a pergunta?
Entendi, ó. Os desafios da mudança, ela mudou várias vezes, aí tem mudança, tem uma separação e tem uma filha de 5 anos, ela é fotógrafa. E eu acredito que nisso tudo ela tá questionando o produto. Ela tá se questionando com relação ao produto. Ela se sente desconfortável em vender o produto depois desse processo, separação, mudança e uma filha de 5 anos. Interessante, né? Me sinto desconfortável com o produto, mas coloquei outros elementos, né? Trago outros elementos. Nem sempre o problema é o problema. Na maioria das vezes não é, né? O problema não está no produto. Esse produto já vinha dando certo? Esse produto já está validado? Já havia sido experimentado? Aqui eu acredito que sim, né? De tudo isso que você colocou da sua alma, aí do seu coração, o que de verdade foi mais desafiador para você? Quando você muda, o que você perdeu por mudar? O que você precisou deixar para trás? Né? Me parece que tem mais coisas aqui. E às vezes a gente erra exatamente nesse ponto, né? A gente atribui a um determinado contexto, a uma determinada coisa, algo que não está acontecendo ali, que está acontecendo em outro, lugar. Então aqui, né, quando para mim vem inclusive confuso, né? Vem que na verdade, para mim faltou ela colocar uma coisa aí. E ela vai entender o que eu tô falando. A Líria, faltou você colocar uma coisa aí. Uma coisa, ela não tá escrita aqui, mas ao mesmo tempo a gente consegue ler. É essa coisa que você não colocou, se você conseguir resgatar ela, tem alguma coisa aí. É como se você deu algumas peças do quebra-cabeça pra gente, mas você não deu a foto. Você não deu a fotografia do que o quebra-cabeça vai virar. Sinto daqui que de verdade faltou algo aqui. E aqui, ó, tem o que a Selma colocou também, ó, sempre trabalhou no corporativo e foi para venda direta, mas não consegue fazer. Aí eu percebo que é o que você colocou, de sair de um lugar, de repente, no corporativo bem estruturado, e entrar na venda direta, que é um outro modelo, da mesma forma que entrar no digital. E a gente tem que aprender do zero, né, Alessandra? E tem outra coisa aqui, ó, que a gente fala dentro do programa avançado, eu vou falar aqui para vocês. Quando a gente vai empreender, a gente está fazendo isso que a Isolda falou, que a gente falou antes, você tem que se dar uma oportunidade, porque você está num campo novo. E dentro de um campo novo, ele tem regras novas. Então, eu preciso trabalhar essas regras. O que eu acrescentaria aqui dessas regras? Quando você começa a empreender, muitas pessoas, não são todas, não sei se é o caso da Selma, mas na prática eu vejo que as pessoas elas cortam um elemento que ele não pode ser excluído. Esse elemento chama-se chefe. Quando você está no corporativo, você está dentro de um Big Brother. Você tem hora para chegar, hora para sair, a pessoa do seu lado está vendo o que você está fazendo, você tem um chefe, você tem um coordenador, você tem um gestor de RH. Olha quantas pessoas estão te vendo trabalhar. Então, a sua autorresponsabilidade está desacionada de uma certa forma. Por quê? Porque se você fizer algo fora daquilo, você está fora. Então, você tem todos os estímulos que, inclusive, são, para muita gente, até desconfortável. As empresas do futuro, elas já estão flexibilizando. As empresas do presente para o futuro, elas já vêm flexibilizando isso, né? Só que quando a pessoa vai empreender, ela fala assim, ó, já que eu não tenho ninguém para colocar meu horário, eu não vou ter horário. Já que eu não tenho ninguém para olhar que eu preciso fazer um planejamento, eu não vou fazer um planejamento. Já que eu não tenho ninguém para ver se eu estou fazendo ou não estou fazendo, hoje eu não vou trabalhar. Então você coloca regras, né? Regras que saem fora daquilo, porque dentro da venda direta há um padrão, funciona bem para quem faz isso aqui. Só que você tem que ter o teu movimento de fazer. E eu falo dentro do PAIS, dentro do programa, eu falo assim, ó, eu quero que você saiba que quando você vai empreender, você se conectou à alma de um projeto ou à alma de uma empresa. E essa alma do projeto da empresa conta com você. E o teu chefe é o universo, é o campo maior, é Deus, é o chefe daquela egrégora, daquele produto. Você pode dar o nome que você quiser. Então você sai de um chefe que estava com você de 8 a 12 horas e você passa a ter um 24 horas. Só que você não tem, você não está sabendo disso aí, então você não está comprometido. Então, assim, agora eu não tenho chefe. Cara, você é mais seletista do que nunca. Então, se assim, ó, se você não está comprometido com a alma do que aquele projeto quer, a venda direta espera algo de você.
E aí, só porque a tua coordenadora, a tua supervisora não está falando com você, você acha que não, só que a alma do projeto, ela está dentro da tua casa. E aí ela sabe se você fala bem dela, se você fala mal, se você sai para trabalhar todos os dias ou não, se você trabalha de pijama, ou se você trabalha de pijama, se você se troca para você poder trabalhar. Quando você desliga uma ligação do seu cliente, se você honra e agradece ele, você fala, ai, que saco, essa mulher me segurou mais tempo do que aquilo que eu podia. Então, todo o nosso resultado, ele vem da postura e da conexão. A alma dos negócios, elas nos encontram. Dos projetos, dos produtos e das empresas. Se você não está disponível, ela é só uma energia, ela é uma alma. Aquilo para você e ela vai para quem está disponível para ela. Olha que legal. Então, quando a gente tem uma posição, se a gente aprendeu no corporativo a precisar ter disciplina, porque simplesmente a gente tinha alguém ali em cima da gente para fazer as coisas, o empreendedorismo não tira isso da gente. Porque empreender é sair para trabalhar todos os dias. Você constrói como? Um tijolinho por dia. Então, conseguir fazer, você vai olhar para duas coisas. Você vai olhar para esse primeiro movimento que a gente colocou de que você chegou num campo, né, que foi no começo da live. E aí você vai olhar para essa segunda fase, que é a questão postural. Uma postura bem alinhada versus zero que eu sei de um produto traz resultado. Eu sei 1000 coisas sobre um produto, mas eu tenho uma postura desalinhada, vou ter que suar muito, 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 muito. Então, tudo é postura. Olha só. Ensinamento. Toda ação é uma oração. Toda ação que eu tenho em relação a alguém. Um pensamento é uma ação? Sim. Ligar o botão da live é uma ação? Sim. E tudo isso é uma oração. Então, quando eu olho, empatia, que a gente falou no começo, quando eu olho para aquela pessoa que está ali na minha frente, para o projeto que eu estou fazendo, para o curso que eu comprei, às vezes a pessoa chega até mim, ela fala assim, olha, eu nem pedi isso para ela. Eu falo, oi, tudo bem? Se apresente. Ela fala assim, oi, sou Patrícia. Olha, eu comprei um curso, mas foi tão ruim. Aí eu falo, não. Isso não me diz respeito, isso não nos diz respeito. Esse não é, né, o conteúdo para fazer aqui. Você já está abrindo o nosso movimento, a nossa coisa, colocando expectativas em mim. Você está querendo dizer para mim que o outro é ruim e que eu tenho que superar as expectativas do outro, quando na verdade o aproveitamento ele está todo em você. Não me responsabilize por algo, que você vai jogar uma coisa que não é minha em mim, e isso vai voltar para você, porque você está fazendo uma oração negativa para aquilo que você não soube tirar proveito. Eu tenho certeza que aquele curso era bom. Porque de tudo a gente consegue tirar o bom daquilo. E quando a gente chega naquilo, é porque aquilo é pra gente. Só que a ingratidão com o sistema de origem faz com que eu traga... Ó, já entrei em outra coisa, Selma, já tô bem aqui. Faz com que eu traga para o sistema atual esses pontos de querer o quê? Reclamar. Quem reclama? Porque assim, ó, essa pessoa que reclamou de outro curso, é muito provável que se eu não guiá-la de uma determinada forma dentro do meu negócio, mas eu já entendi que é muito provável que ela vai falar mal do meu também. Por quê? Porque ela não vai conseguir aproveitar aquilo. Então eu falo, senão você vai acontecer a mesma coisa aqui. Você não vai conseguir aproveitar. E eu estou em paz com isso. Porque isso diz muito mais respeito sobre você do que necessariamente sobre mim. Não que eu não possa estar entregando algo ruim. Isso poderia. Mas uma pessoa que tem essa postura de esclarecimento já sabe o que é servir. Exatamente. O pessoal tá então gostando. Isso tudo vai fazer diferença. Estão gostando? Então, essa live, elas perguntaram se vai ficar gravada. Você vai deixar gravada aí? Vai ficar gravada. É uma aula para quem... vocês compartilhem depois, meninas. Porque quem trabalha com vendas, produto físico, serviço, aqui tudo que a Alessandra nos presenteou, eu sou aluna dela, é assim, valiosíssimo. E vocês assistam aí, compartilhem, porque realmente a Alessandra tem uma habilidade como mentora, como professora e assim, uma disponibilidade de entrega também muito grande. É muito bom. Então, para a gente fechar, o pessoal está gostando. Uma última pergunta aqui, então, que eu acredito que vai conectar muito com isso que você trouxe agora, é que a pessoa ela tem um portfólio e ali ela acaba focando mais nos produtos com valor menor, nos mais baratos. Ela não consegue vender um produto de um valor agregado maior.
né? Por exemplo, trabalho numa empresa que vende kits, né? Então eu consigo vender o kit de R$ 200, eu não consigo vender o de 1.500, por exemplo. Não falo Tá. e me sinto desconfortável. Eu olharia assim, ó. É mais fácil você tirar do que você pôr. É mais fácil você tirar do que você pôr. Ao ouvir a questão de um cliente, você meio que vai encaixando aquilo. O que para ele tá. E você coloca a decisão na mão dele. Então, se você for tirando, é mais fácil do que a pessoa disse sim para o kit de 200. Você fala assim, você falou tão rápido do kit de 200. Alguma coisa que internamente não vai fazer muito sentido. Então, eu vou treinando, eu vou observando. Como que eu posso treinar isso no começo? Eu posso dizer para a pessoa, eu vou falar para você 3 kits, do maior até o menor. Eu posso treinar isso, se está desconfortável. Então, eu coloquei tudo na mesa, é um treino. Eu posso fazer no segundo movimento, eu falo só o maior. E se o cliente coloca alguma objeção, por quê? Porque dentro de mim eu sei que aquele maior atende a expectativas X. Então eu vou do maior para o menor, eu vou tirando. Estou desconfortável em fazer isso. Você apresenta os 3, ó. Você não vendeu nem o grande nem o pequeno. Mas para um conforto seu, você deu um passo que você mostrou lá, as 3 opções para o cliente. Até o momento que você vai sentir segurança, você tirou a rodinha da bicicleta e você vai para o maior. Aí o cliente fala, nossa, eu achei que fosse um investimento menor, tal, isso e aquilo, tal. Fala assim, tá, eu vou te mostrar então uma oferta onde... Ou pode ser que o cliente fale, nossa, eu achei que era um investimento menor e é muito alto. Aí posso perguntar para o cliente, quanto você imaginou que seria? Aí ele fala 1.000. Eu não preciso mostrar o menor, eu vou mostrar o intermediário, porque ele já me deu uma deixa. Então, e tudo isso dentro do... dentro de onde eu estou aprendendo sobre a venda daquele produto, essas objeções elas já estão trabalhadas. Então eu vou colocar as opções. Então, mas o que eu gosto, o que eu acho o mais palpável aqui? Sempre deixar aquela pessoa experimentar um pouquinho do como é. Então eu estou desconfortável de fazer do maior para o menor. Então mostra as 3 opções para o cliente de uma vez só. Mas aí o cliente vai para a opção menor. Mas você vai sentir o campo daquilo. Na próxima, você vai mostrar o maior e o intermediário. Aí você vai sentir. Até que quando você perceber, na próxima vai falar assim, peraí, eu tô fazendo assim, tô fazendo assado, mas quando eu faço assim fica mais ou menos igual, então eu vou fazer assim. Você não recebe uma regra, goela abaixo. Você experimenta uma regra. E essa regra te custou. Para poder equilibrar, você teve que vender o menor para o primeiro cliente, o intermediário para o segundo, até que você vendesse. Se você pudesse ter ido direto, mas dentro da sua construção, dentro da sua estrutura, dentro do seu campo, você precisou fazer aquele movimento. E tá tudo bem. Então eu diria, a resposta seria, teste seria o ponto do experimentar, né? Então, do experimentar. Então, como eu sinto. Uma coisa que eu vou deixar de exercício aqui é assim, né? Toda ação é uma oração. Então, a gente sim entra no campo das pessoas, as pessoas entram no nosso campo. Por quê? Porque a gente é células do mesmo corpo. Então, somos todos um. Somos todos primos, sistemicamente. Oi, prima. Somos, entende? De alguma forma. Quando a gente vai da 7ª geração para trás, a gente vai ver que a gente tem uma linhagem, né? A gente veio de... Enfim. Quando eu vou fazer uma reunião com o cliente, quando eu vou... a gente vem aqui, ó, 46, a gente teve 51 pessoas aqui na live. Então, é assim, as pessoas estão dedicando 1 hora do tempo delas aqui. Elas estão aprendendo, mas elas também estão nos dando a oportunidade de servir, de fazer o nosso trabalho, né? Então, toda ação, ela é uma oração. Então, antes de eu me conectar àquele cliente, eu vou fazer uma reunião, eu vou à casa de uma pessoa, muitas pessoas na venda direta vão me receber onde? Dentro da casa delas, né? Ou eu vou fazer um Zoom, ainda assim, ó, aqui eu tô dentro da sua casa, você tá dentro da minha casa. Todo mundo tá dentro da nossa casa. Então, a gente intenciona algo bom para aquela pessoa. Então, aí a gente vai percebendo que não é sobre vender o kit maior ou o kit menor. É sobre, de verdade, entregar a melhor opção para aquela pessoa. Que não diga sobre dinheiro, mas sobre o acesso que ela tem quando ela compra o produto completo e qual o benefício que ele faz, quando ela tem o acesso intermediário e quando ela tem o acesso menor. Então, eu confio
numa energia que ela é muito mais amorosa do que só vendedora, eu quero o seu dinheiro, mas não, eu quero que você faça um bom proveito disso. Então eu me conecto a essa pessoa, eu não vou com expectativa de vender o mais caro, eu vou com a expectativa de entregar o melhor para aquela pessoa. Excelente. E eu vou disponível, e pode ser que eu nem venda, e pode ser que eu venda o mais caro, porque se eu vou com a energia da venda e do dinheiro, e o cliente precisava do kit menor, mas eu fui muito incisiva e ele comprou o maior, eu vou sentir algo em mim. Eu vou compensar algo. Então, quando eu vendo para uma pessoa algo que ela não precisa, porque eu não deixei, eu posso usar todo o meu script, não tem problema nenhum. Mas tem um momento que você sente. Tem um momento que você sente. E ainda assim você insiste. Então, você está dizendo para o cliente, eu quero o seu dinheiro. Esse cliente vai comprar. Porque se ele comprou, ele tinha ressonância com aquilo. Ele precisava de outra coisa, mas ele também fez alguma outra coisa. Ele precisava daquela ressonância. Só que a sua venda no próximo poderá ser impactada. Para quê? Para equilibrar. Bom, então, se você vende para o cliente o que ele precisa, então qual é o exercício? É você se conectar mesmo, assim, ó. Se tiver que sair uma venda hoje, se for o momento de vender hoje, que o cliente leve o que ele precisa. Exatamente o que ele precisa. Nem mais e nem menos. Porque às vezes a gente estraga e vende menos. E o que ele precisava estava no produto intermediário. Então a gente vai aprendendo a se conectar, que a gente está num campo. O campo é maior que a soma de todas as partes. Então estou eu e a Isolda aqui, há um algo maior entre aqui. E quando eu saio daqui, eu levo um pouco, ela leva um pouco e vocês levam um pouco. E a gente troca. Então é como se fosse um processo colaborativo, não é sobre eu quero mais do seu dinheiro para atender uma necessidade minha. Não, eu quero que você leve o que é necessário para você, porque isso fica equilibrado. Isso é o que dentro de nós? É uma intenção, né? Uma intenção. Então não é uma expectativa sobre preciso do dinheiro, 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 dinheiro. Então quem se desconectou do cliente provavelmente também pode estar nesse ponto. Eu não me conecto ao cliente, eu vejo ele como um cifrão, como uma venda. Isso vai ter consequência. Excelente, Lê. Muito bom. Fantástico. Muito bem. Então, assim, ó. Ai, tô vendo que tem um monte de coisinha aqui. É só o pessoal elogiando. Sou mentorada da Alessandra. Ai, Andressa linda. É fantástica mesmo a sua entrega. Gratidão. É mais fácil tirar do que pôr. Ouvir o cliente para entender a necessidade dele. É isso. E eu fico com aquilo que é, né? Ah, o cliente está caminhando para o menor. Às vezes, a gente precisa decidir pelo cliente. O cliente, às vezes, ele está com uma questão dele ali, ele quer dizer um sim para um produto alto, como se ele não tivesse conseguindo se relacionar com você. Se você perdeu dentro de um lugar bonito dentro de você, você entrega para ele o preço menor. Isso é ser um vendedor diferenciado. Muito bom. Maravilhoso. Foi sensacional. Uma aula. Vamos tirar uma foto aqui para depois a gente colocar no... Pronto, depois se precisa... Ah, eu preciso fechar os comentários, desativar os comentários, vai. Eu? Outra. Pronto. Se o William precisar usar. Pessoal, gratidão. Gratidão. Toda terça-feira, às 9 horas. Isolda, gratidão imensa. Adorei estar aqui com você, com a sua audiência. Vi um monte de gente diferente aqui da sua audiência. A live vai ficar gravada. Se depois você quiser essa live, também se quiser usar ela, me fala. Aí a gente ensina você a baixar. Ou você já deve saber lá, você pode baixar a live, tá liberado, você pode usar. Fica à vontade, tá bom? Obrigada, Alessandra. Gratidão. Beijo grande no coração de todos.